bom dia. Penso que já me estarão a ouvir. Vamos dar início então à sessão de esclarecimento sobre a E4 Nursing. Eu não consigo ver aqui as pessoas que estão a ver, por isso peço que se tiverem alguma questão, algum comentário, quiserem partilhar alguma coisa, que o façam no chat, que oportunamente eu consultarei e darei resposta. A ideia de hoje é que consigamos percorrer um, um bocadinho todas as funcionalidades da E4 Nursing, okay? Tanto na visão do aluno como na visão do professor. Vamos procurar percorrer também um bocadinho os vários modelos de utilização da E4 Nursing, portanto, modelo A, modelo B e modelo C. Eu vou fazer esta apresentação considerando que existem aqui pessoas que nunca viram a plataforma, ok? Por isso, para os que já conhecem, será um bocadinho mais reavivar conhecimentos e preparar também para o novo ano letivo. Há algumas considerações que ficam sobre a utilização, que ficam ao cargo de cada escola, ou seja, a Fornacing é uma plataforma que permite alguma utilização personalizada e, portanto, há algumas coisas que eu posso dizer que podem não corresponder totalmente à realidade que vocês vão encontrar na vossa instituição. Okay? Portanto, tenham em consideração isso. Não é suposto também isto ser uma apresentação focada na pedagogia, ok? Mas sim mais na funcionalidade e percorrer um bocadinho todas as coisas que a plataforma permite fazer, tanto para professores como para alunos. Pronto, com esta introdução, então, eu vou agora partilhar o meu ecrã. E entretanto, se tiverem alguma coisa então a partilhar, como já disse inicialmente, por favor coloquem no chat ou aqui na sessão de perguntas e respostas que oportunamente eu darei também resposta a isso. Deixa eu partilhar aqui o meu ecrã. Ok, penso que já estarão também a ver. Eu vou usar este modelo este site de demonstração da Virtual Care. Portanto, a Virtual Care é a empresa que, em conjunto com a Escola Superior de Enfermagem do Porto, desenvolveu a E4 Nursing. E vou utilizar então aqui uma conta de teste, tanto de aluno como de professor. E nós vamos então começar com uma conta de professor, ok? Vocês, para fazerem o login na vossa instituição, vão ter aqui um botãozinho associado ao vosso e-mail institucional. Portanto, tipicamente, eu posso aqui mostrar um exemplo. Por exemplo, aqui na Escola Superior de Santa Maria, temos aqui um login através da Microsoft que está ligado ao e-mail institucional, ok? Portanto, é algo deste género que vocês deverão encontrar em cada uma das escolas. Para acesso a contas de demonstração, ou neste caso para contas de teste, utilizamos aqui os campos de nome utilizador e palavra-passe. Ao entrarmos na plataforma, esta é a visão geral que temos. Vamos encontrar as unidades curriculares a que estamos inscritos, ou no caso dos estudantes, a que estão inscritos e que vão utilizar a plataforma E4 Nursing nelas, e no caso dos professores, as unidades curriculares que vão lecionar, ok? Temos também o ano letivo que corresponde, o semestre e qual o tipo de unidade curricular. Neste caso, temos uma A, uma B e uma C, e estes são os modelos de utilização da plataforma. Temos aqui, portanto, o ícone de página inicial, temos informação relativamente a esta conta e onde podemos fazer o logout para sair. Temos um botão de acesso rápido à ontologia de enfermagem e, portanto, a ontologia de enfermagem é a base de conhecimento que está por detrás da plataforma E4 Nursing. A ontologia de enfermagem, só fazer uma breve consideração, está aprovada pela Ordem dos Enfermeiros em Portugal para a utilização na representação de conhecimento formal em enfermagem, ou seja, para representar tudo o que são registros clínicos de dados, diagnósticos, objetivos e intervenções. No entanto, a E4 Nursing por si só não é uma plataforma para registro clínico. Okay? É uma plataforma para desenvolvimento do raciocínio clínico dos estudantes.
Tem então por detrás e por base a ontologia de enfermagem, na sua versão mais recente, porque a ontologia de enfermagem está em constante evolução e, portanto, a Effort Nursing vai sempre corresponder, vai sempre representar a versão mais recente da ontologia que esteja aprovada. E aqui, só para vocês perceberem como é que funciona um bocadinho, nós conseguimos aqui navegar pelos conceitos da ontologia, pesquisando aqui na barra, ou então manualmente aqui, abrindo todos estes conceitos. Okay? Pronto. Depois poderão explorar isso mais até com os vossos professores, com os professores nas aulas que darão estes conceitos. Temos também aqui, neste caso, nesta versão, temos acesso ao português e inglês, mas a ontologia e a própria plataforma já se encontra traduzida em mais línguas, no caso de ser necessário, e no âmbito até de um projeto de utilização desta plataforma na Europa, já existem também outras línguas que é possível utilizar a plataforma. E, sem mais demoras, vamos então entrar aqui numa unidade curricular. Neste caso, vou só relembrar, vamos iniciar isto numa conta de professor e vamos começar então no modelo A. O modelo A tem certas considerações específicas tanto para os professores como para os estudantes. Este modelo A foi conceptualizado para ser utilizado nos primeiros anos da licenciatura dos estudantes, ou seja, que ainda estão num estado de maturidade inicial no desenvolvimento do seu raciocínio clínico e da tomada de decisão clínica em enfermagem e, portanto, o que se pressupõe é que são os próprios professores a criar os casos clínicos para os estudantes trabalharem na plataforma. Okay? Portanto, a Effort Nursing é uma plataforma problem-based learning, ou seja, de aprendizagem baseada em problemas, em que existe um caso clínico em que o estudante vai então trabalhar esse caso clínico em conjunto com o professor durante as aulas para chegar não à sua resolução, mas sim a perceber como é que poderia abordar aquele doente, aquele paciente num determinado momento e que dados relevantes é que recolheria, que diagnósticos é que levantaria, objetivos e intervenções. E, portanto, então, no modelo A, seria o professor a criar os casos clínicos para os seus alunos e, portanto, para o fazer, vou voltar a entrar, iria abrir a unidade curricular e clicaria em novo caso. Aqui já temos 2 casos criados, mas vamos criar um novo. Que informação é que é necessária então para criar um caso? E isto é praticamente igual, tanto para aluno como para professor, mas no caso do modelo A, para professor temos então horário dos turnos. Isto serve para nós na plataforma conseguimos produzir uma agenda de intervenções com um horário e por turno, ok? Portanto, vamos imaginar que estamos num hospital, por exemplo, mas pode ser também em centros de saúde e ter horários diferentes. E, portanto, e até podemos não ter nenhuma intervenção no turno da noite, ok? Mas para a plataforma temos que lhe dar aqui alguma informação para nós conseguirmos organizar os conceitos. E, portanto, temos então um horário da manhã, um horário da tarde e um horário da noite. Depois disso, temos que introduzir então alguma informação relativamente ao cliente e o nosso cliente pode ser do tipo indivíduo, família ou comunidade. Só ressalvar que na ontologia, neste momento, ainda não existem conceitos do cliente comunidade, ou seja, ainda não existem dados diagnósticos e intervenções e, portanto, tudo que será para trabalhar num cliente comunidade terá que ser introduzido manualmente, ou seja, não é algo que é possível importar da ontologia, uma vez que essa parte ainda se encontra incompleta e, portanto, a ontologia também está em desenvolvimento e à medida que esses conceitos vão aparecendo, vão sendo carregados aqui também na plataforma por consequência. Ok? Pronto. Quais são as diferenças entre indivíduo e família neste caso? Indivíduo, precisamos só de colocar aqui algum sexo e data de nascimento. Estas considerações servem não só para dar algum contexto da informação do cliente, mas também para, por exemplo, sexo masculino, nós não vamos permitir que, por exemplo, se levante um diagnóstico de gestação.
ok? Portanto, esse tipo de coisas. E a data de nascimento serve também aqui para os focos relativos à transição. Por exemplo, sabemos que alguém com 30 anos não vai ser possível estar na fase de recém-nascido, ok? Portanto, serve também para este tipo de seleção dos conceitos de ontologia. Relativamente à designação e ao cenário, tudo isto é possível de ser introduzido em texto livre, ok? E é em texto livre propositadamente para que cada professor e cada instituição decida como é que quer abordar esta informação pedagógica de forma pedagógica própria. No entanto, temos aqui alguns exemplos em que nós admitimos que a designação seja uma breve descrição do que é que possa ser o cenário, e o cenário pode ser, por exemplo, dar aqui algumas características simples e curtas do que é que das características deste cliente. Por exemplo, cliente homem. Dizer, encontra-se a repouso, leito. Isto é só um exemplo, ok? Pode ser mais complexo, pode ter mais informação. Tenham só atenção que não é suposto que aqui no cenário esteja descrita toda a história do cliente. A recolha da história e alguma introdução de dados deve ser feita já dentro da plataforma, ok? Aqui é só para darmos algum contexto e para termos um ponto de partida para que os estudantes comecem a trabalhar com esta imagem do cliente. Ainda agora mais direcionado especificamente aos professores, portanto, esta informação do horário dos turnos e do cliente nos modelos em que são os estudantes a criar casos são iguais, ok? E agora entramos numa parte específica dos professores que é a criação de sessões, ok? O conceito de sessão na plataforma é um momento de avaliação deste cenário. Ou seja, neste senhor, vamos dizer que ele está no pós-operatório imediato, hoje, ok? Agora. Portanto, temos aqui um momento de avaliação em que dia 23 de setembro às 11 ele está no pós-operatório imediato e esta seria a primeira sessão. Okay? Assim que o estudante, e só conseguimos criar uma primeira sessão, para já. Assim que o estudante tiver terminado este momento de avaliação, o professor pode querer, por exemplo, que o estudante faça uma nova avaliação deste paciente uma semana após a cirurgia, em que os dados a recolher são muito diferentes, assim como os diagnósticos, objetivos e as intervenções a realizar também. E, portanto, assim que a primeira sessão tiver sido concluída, é possível criar uma segunda sessão com uma nova data e uma hora. Okay? Neste caso, no modelo A, permite que o professor controle este tipo de funcionalidades e que decida quando é que a sessão se vai realizar. No modelo A também, para o professor é possível também introduzir medicação, okay? Com o detalhe que pretenderem. Portanto, podem introduzir várias. Okay? E podem decidir quando é que esta medicação vai ser tomada em termos de sessões, ok? Quando existirem vários, podem dizer que ele na primeira sessão, no pós-operatório imediato, tem este medicamento prescrito, mas na segunda, depois introduzem ali que terminou essa medicação. Ainda também especificamente para os professores, depois de darmos informação relativamente ao caso, aos turnos e à primeira sessão e medicação, vamos então selecionar os estudantes ou as turmas a que queremos atribuir este caso clínico. Neste caso, nesta versão de teste, só há um aluno, ok, que sou eu, e uma turma. Mas vocês aqui vão ter vários alunos e possivelmente até várias turmas, e o que têm que fazer é atribuir este caso a um determinado aluno ou um conjunto de alunos. Okay? Portanto, existe também a possibilidade de vocês quererem que os estudantes, até numa fase inicial
do seu processo de desenvolvimento de raciocínio clínico possam trabalhar o mesmo caso em grupos, ainda que possam também trabalhar diferentes domínios, ok? Cada um. E, portanto, neste momento, o que eu fiz foi atribuir a este aluno este caso. E, portanto, se quiser atribuir a uma turma inteira um caso, também posso fazê-lo desta forma, ok? E, por fim, temos a seleção dos focos, dos domínios que queremos que o estudante trabalhe, neste caso clínico. Isto não é obrigatório de ser preenchido pelos professores, até porque os estudantes não vão ter acesso aos cliques que vocês fazem aqui, ok? Isto serve só para se vocês quiserem, quando criam o caso, pensar na altura numa ideia do que querem que os estudantes trabalhem e depois possam consultar ahm, o que é que tinham selecionado antes e até servir como uma ajuda para quando vocês vão orientar os estudantes nas aulas, consigam dar aqui ter algum apoio do que é que selecionaram quando criaram o caso, ok? Com isto, que isto, com isto, ao clicarmos em guardar, é então criado o caso clínico e passa aqui para a nossa lista de casos. O que é que nós conseguimos fazer então com um caso criado? Conseguimos editar, e este editar, o que permite editar é a informação relativamente ao cliente, não o tipo de cliente, mas sim toda a informação que se refere ao cliente. Portanto, podemos acrescentar aqui coisas. Vamos imaginar que nós íamos adicionar uma segunda sessão, ok? Eu vou pôr como se fosse aqui às 11h15, por exemplo. E eu posso dizer aqui que após reavaliação segue para uma coisa qualquer, ok? Portanto, é possível fazer este tipo de adendas aos cenários consoante a situação vai evoluindo também, se acharem que faz sentido. E então aqui sim, posso então dar o término à medicação, posso eventualmente controlar também aqui os estudantes, posso adicionar coisas que são para serem trabalhadas e portanto tenho este conjunto de opções que posso fazer no editar o caso. Ok? Pronto. O que é que conseguimos fazer como professores ainda? Conseguimos a qualquer altura retirar um PDF do caso que está a ser trabalhado e depois vamos fazer oportunamente mais à frente. Posso também abrir o caso em que nós conseguimos ter aqui acesso às sessões, mas não consigo, e neste caso isto é importante para os professores e para os estudantes saberem, que é o professor não consegue clicar, editar em nada de informação da plataforma. Portanto, isto é só para leitura do professor. Ok? Portanto, neste momento não existe nada para além da informação que o professor introduziu e ele não consegue adicionar nenhuma informação. Ok? Vamos então buscar este caso criado pelo professor e entrar então no aluno modelo A. Portanto, até agora estivemos no professor modelo A. Vamos imaginar que o aluno para quem este caso foi criado vai então agora aceder à plataforma àquele caso e, portanto, veem que a interface é exatamente igual para aluno e professor, mas quando abrimos como aluno no modelo A, não temos acesso à criação de caso. E essa é fundamentalmente a principal diferença aqui nas interfaces iniciais da plataforma. Abrindo então o caso que foi criado, o que o aluno tem acesso é ao que o professor introduziu. O cenário, já com a edição, as sessões, já as duas introduzidas, neste caso a sessão 1 não é possível de aceder porque já existe uma sessão 2, portanto isto é importante também vocês reterem que é, seja o professor ou o aluno a controlar as sessões, dependendo do modelo de utilização, só é possível trabalhar uma sessão ao mesmo tempo. Ou seja, só podemos criar uma segunda sessão quando toda a informação relativamente à sessão anterior tiver sido introduzida. Ok? De qualquer das formas, se for, se for, se,
se tiver sido criada uma segunda sessão por engano, é possível eliminá-la e voltarmos a aceder à sessão 1, ok? Tenham só em consideração que se eliminarem a segunda sessão, perdem a informação relativamente a essa sessão. Vamos então iniciar já na sessão 2, ok? E o que o estudante vê é tudo em branco, uma vez que não foi introduzida nenhuma informação pelo professor. Eu vou então selecionar os domínios que considero relevantes para trabalhar neste determinado cenário. Eu não vou perder muito tempo nestes conceitos. Isto é exatamente a transposição da ontologia, ok? Portanto, isso vocês vão ter tempo para explorar nas aulas e com a orientação dos vossos professores, mas portanto é aqui que permite que vocês selecionem todos os conceitos. Conseguimos ver que, como por exemplo é um homem, não conseguimos selecionar nada relativamente à gestação parto pós-parto, ok? Nem relativamente a fases do desenvolvimento que não façam sentido, ok? Pronto. Temos aqui também e estes dois domínios são extra à ontologia, que são procedimentos de diagnóstico e terapêutica médica. E aqui estamos a falar de tudo o que é atividades interdependentes da enfermagem, ou seja, por exemplo, atividades que decorrem de uma prescrição de outro profissional. E aqui podemos ter uma sonda, um dreno, um catéter, uma prescrição de repouso no leito, uma prescrição de regime nada pela boca, ok? E já eu vou selecioná-los aqui e já vamos conseguir analisá-los também na plataforma. Caso queiram introduzir, trabalhar alguma coisa que não exista na ontologia, ok? E que não esteja aqui espelhado na plataforma, tem aqui outros domínios que podem selecionar e introduzir manualmente a informação que pretendem, ok? Podem introduzir quantos quiserem. Sempre que terminamos de introduzir informação numa página, temos de clicar em guardar, ok? Nunca se esqueçam disso, não perdem a informação. E, portanto, eu selecionei os domínios e vou guardar. Depois disto, o que é que devemos fazer? Vamos percorrer cada um destes separadores um a um. Só para relembrar, estou então como aluno em modelo A. O que é que isto significa? Que a informação da medicação já foi introduzida pelo professor, ok? Não permite que o estudante edite esta informação. De seguida temos então os procedimentos de diagnóstico e terapêutica médica, aquilo que eu falei de atividades interdependentes da enfermagem, e temos, por exemplo, atitudes terapêuticas. No caso de ter acontecido um procedimento invasivo, que neste caso até pode ser levantado uma vez que foi uma cirurgia, e podemos clicar aqui, por exemplo, tipo de procedimento invasivo. O que é que exige a plataforma em modelo A para cada dado que nós introduzimos? Que o estudante detalhe a fonte do dado, pode ser através do cliente, no caso de uma criança ser a mãe ou o pai, por exemplo, no caso de ser um idoso, por exemplo, um cuidador, outro membro da família, ou até, por exemplo, lemos no processo clínico, ok? Qual foi a estratégia para a colheita do dado e uma descrição de como é que o dado foi recolhido, ou neste caso vamos imaginar que foi lido no processo clínico, por exemplo, detalharmos o que é que estava exatamente escrito no processo clínico, ok? Só sublinhar que nunca devem introduzir dados reais relativamente aos doentes, principalmente tenham atenção a dados que possam ser identificativos, como nomes de instituições, datas, nomes, portanto, evitar todo esse tipo de informação, porque o objetivo não é termos aqui um registro detalhado clínico e a plataforma não foi construída para esse efeito. Okay? Podemos, por exemplo, escrever aqui, cliente submetido contras. Aqui não quer dizer que seja isto, mas só para deixar aqui uma descrição de um dado.
Com isto, e no caso do procedimento invasivo, temos aqui algumas coisas que podemos selecionar, quais foram as verificações pré-operatórias que foram feitas, e mais uma vez, como é um dado diferente, nos pede também o detalhe da colheita de dado. Ok? Eu não vou aqui avançar, e se existiu alguma perda sanguínea, localização do pulso, portanto, permite aqui que vocês façam uma recolha de dados pormenorizada. E para além dos dados, e no caso neste caso de um procedimento invasivo, temos objetivos e intervenções já associadas a esse procedimento invasivo, como por exemplo, determinar sinais de complicações relacionadas com o procedimento invasivo e avaliar a evolução destes sinais. Temos também promover a autogestão, em que temos também conhecimento sobre o procedimento invasivo. Não vou explorar aqui todos estes conceitos, isso depois vocês poderão fazer oportunamente com os professores, mas é aqui o local para o fazerem. Mais uma vez, terminei então o registro, vou aguardar. Okay? E só para passarmos aqui também pelas sondas, drenos e catéteres, pronto, é aqui o local que temos para introduzir informação relativamente a estas sondas, drenos, catéter urinário, catéter venoso periférico, catéter central, todas essas informações. Os domínios, então, foi onde nós estivemos inicialmente. E depois temos, então, a apreciação inicial. Na apreciação inicial, nós vamos conseguir ter a lista dos domínios que foram levantados inicialmente. Ok? A maioria dos conceitos temos, quando passamos o rato, temos aqui uma descrição, neste caso, como é que a consciência como conceito se encontra na ontologia de enfermagem. E ao clicarmos, vamos então ter a possibilidade de fazer uma apreciação inicial relativamente a este domínio. No caso da consciência, se existem sinais de alteração da consciência. Aí eu posso dizer, ok, existem indícios de compromisso da consciência. Mais uma vez, detalhar como é que o dado foi recolhido, ok? E guardar. Fazer o mesmo para os vários domínios. No caso da espiritualidade, foi um domínio que eu acrescentei manualmente. A informação tem que ser então introduzida manualmente também. Ok? Depois dos dados estarem recolhidos, passamos então ao planeamento da apreciação inicial e vamos ter a oportunidade então aqui, sim, de introduzirmos objetivos e intervenções. Alguns, neste caso, também diagnósticos, peço desculpa. Diagnósticos, objetivos e intervenções. Alguns diagnósticos, como por exemplo a consciência comprometida, abrem alguma recolha de dados adicional que seja necessária para detalhar o diagnóstico que acabou de ser levantado. Como, por exemplo, na consciência comprometida, a escala de coma de Glasgow. Okay? Associados aos diagnósticos, temos então objetivos e intervenções. Mais uma vez, só para sublinhar que toda esta informação é um espelho, então, da versão da ontologia que estiver ativa. Quando fizemos então o levantamento dos diagnósticos, objetivos e intervenções, passamos para o separador da especificação das intervenções, onde nos permite detalhar as atividades que concretizam cada intervenção, o horário da intervenção, que pode ser, por exemplo, escrito, ou então podemos atribuir uma hora ou várias horas. Okay? Vamos imaginar que queremos um horário de 8 em 8 horas, podemos selecionar estes horários. Okay? Assim que fizermos este trabalho, deixem-me só aqui pôr umas atividades, portanto,
Isto também, a informação que vocês colocam aqui fica ao critério também dos professores e da própria instituição, mas no fundo pode ser o procedimento que vocês executam para executar esta intervenção. Bem, como é que avaliam a evolução da temperatura corporal? Pode ter vários passos e podem pôr a informação que acharem mais correta. É aqui também um local que é possível, caso a vossa instituição tenha um procedimento ou em vídeo ou em PDF que queira associar a uma intervenção, é possível fazê-lo por nós, portanto, antes de vocês acederem à plataforma, e depois fica aqui disponibilizado para os estudantes. Depois da especificação das intervenções, temos então a agenda, em que, no caso do modelo A, os horários que foram definidos pelos professores vão estar aqui espelhados em turno de manhã, tarde e noite, e vamos conseguir ver as intervenções de em cada horário. Ok? Neste caso aqui o que foi escrito manualmente e aqui a hora em que foi decidida a intervenção. Por fim, chegamos ao separador dos relatórios. E um ponto importante deste separador dos relatórios é que, até este momento, tudo o que os alunos foram introduzindo, o professor não consegue visualizar do seu lado, até ao momento em que o estudante clica aqui em guardar. Okay? E, portanto, com este botão de guardar, o estudante está a dar autorização ao professor para consultar a informação que andou aqui a colocar. Okay? Pronto. Claro que se os professores de uma determinada instituição, do ponto de vista pedagógico, acharem melhor estrategicamente que esteja logo tudo disponível, é fácil, portanto, instruem os estudantes a irem aos relatórios e aguardarem como a primeira coisa que devem fazer assim que entram num cenário clínico. Okay? No entanto, foi conceptualizado desta forma em que o estudante tem ali um período de tempo, consegue colocar a informação que considera necessária até permitir ao professor consultar essa informação. Okay? Ao clicarem em guardar, então, surgem aqui já alguns documentos PDF que são gerados automaticamente, nomeadamente, por exemplo, relativamente ao cliente que está a ser trabalhado neste cenário. Cada um destes relatórios gera um PDF, que se vocês clicarem ali em PDF, é feito o download automaticamente, que vocês podem consultar. Okay? Temos um enquadramento teórico, em que, mais uma vez, isto é um campo de texto livre e que vocês, juntamente com os vossos professores, vão decidir o que é que devem colocar aqui, mas tipicamente é uma introdução teórica, uma pesquisa que é feita relativamente ao cenário para dar algum enquadramento mais necessário, mais detalhado sobre o cenário clínico, com referências também. E, portanto, isto é um editor de texto. Vocês podem escrever diretamente aqui, podem fazer num Word e copiar e colar, permite introduzirem links, permite introduzirem imagens, ok? Temos o separador, o relatório da medicação, que é também algo automático que não permite editar, no caso do modelo A. Temos nos procedimentos de diagnóstico e terapêutica médica, em estrutura hierárquica, a informação que foi introduzida, portanto consegue ser visualizada aqui de forma mais clara. Neste caso temos aqui, por exemplo, o procedimento invasivo, a informação que foi introduzida, o detalhe da colheita de dados em fonte, estratégia e descrição. No relatório dos domínios, temos então os domínios que foram levantados, em que sessão é que eles foram iniciados, se tiveram fim, ou seja, podemos ter um levantamento de um domínio numa primeira sessão e numa segunda sessão ele já não ser relevante e estar finalizado. E temos também aqui um campo de texto para a justificação da seleção dos domínios e como é que eles se relacionam com o quadro teórico. Na concepção de cuidados, temos então, semelhante à parte dos procedimentos de diagnóstico e terapêutica médica, o que é que foi introduzido em cada domínio e em que sessão. Okay?
também de forma hierárquica. Primeiro aqui a apreciação inicial, depois o diagnóstico, objetivos, intervenções. A especificação das intervenções, só de forma simples mostrar o que é que foi introduzido. E, no final, uma síntese relativamente ao caso, em jeito de conclusão, também a ser definido com os professores, entre os professores e os alunos, que informação é que deve ser introduzida aqui neste local. No final, vamos imaginar que já trabalhamos todo o caso clínico. O que o aluno pode fazer é voltar aqui a casos, ok? E, mais uma vez, a plataforma está preparada para esta situação, mas não é obrigatório utilizarem, que é o botão de submeter um relatório final. Ou seja, vamos imaginar que já concluíram o trabalho desta unidade curricular, podem submeter o relatório final da unidade curricular. Este botão serve para o professor receber do lado dele na plataforma todo o relatório, mas os alunos deixam de ter acesso à informação. Ok? Portanto, vocês, dependendo da instituição que estejam, podem articular isto como quiserem. Vocês, se quiserem, podem só fazer download do PDF do caso e enviarem por e-mail e, portanto, não utilizam este submeter o relatório final. Simplesmente temos aqui preparado esta submissão se vocês, como instituição, quiserem utilizar. Uma alternativa, como disse, então, é fazer download do PDF do caso, abrir o PDF, podem ver que está aqui o relatório do caso em PDF, com a informação que nós introduzimos, ok? Enquadramento teórico, é o cliente que nós estivemos a trabalhar, com a medicação, com toda a informação que introduzimos, e portanto fazem download deste PDF e enviam por e-mail ou introduzem numa plataforma conforme forem instruídos pelos vossos professores, ok? De uma forma geral, terminamos então o modelo A e passaria agora só ao modelo B, só dar aqui uma consideração final relativamente ao modelo A, que é, vocês estão aqui a ver que existe um relatório final e existe um PDF de cada caso. Qual é a diferença? O relatório final pressupõe-se que inclua todos os cenários que estão dentro, todos os casos clínicos que estão dentro de uma determinada unidade curricular. Ok? Eu abro esta unidade curricular e existem 3 casos clínicos, o que significa que o relatório final vai incluir estes 3 casos clínicos e não só este que tivemos a trabalhar agora. Ok? Tipicamente, numa unidade curricular de modelo A, os estudantes vão acabar por trabalhar só um caso clínico, mas em fases avançadas, até ao longo de mestrados ou nos anos finais da licenciatura, poderá existir casos em que as unidades curriculares e os professores queiram que os alunos trabalhem vários casos clínicos dentro de uma mesma unidade curricular e então vocês acabam por ter um relatório individual de cada caso, que é este PDF do caso, e um relatório que abarca todos os cenários clínicos, casos clínicos, que é o relatório final. Este relatório final, para além dos relatórios de cada caso individuais, inclui aqui alguns campos adicionais que podem ser introduzidos pelo aluno. Uma introdução ao relatório, portanto, pode ser uma introdução que dê contexto aos vários casos clínicos que foram trabalhados na unidade curricular, e uma síntese e um local específico para referências bibliográficas, assim como um local para anexos. Pode ser introduzido ficheiros Word, ficheiros PDF, ok? E o que acharem necessário para dar mais corpo ao relatório final. Pronto, com esta consideração, penso que abarquei aqui todas as funcionalidades do modelo A. Queria só falar aqui também nesta modalidade de chat, que está disponível tanto para o estudante como para o docente, e que permite que o estudante e o professor falem num chat com a própria turma e com o professor, ok? Isto pode ser utilizado para o estudante, por exemplo, enviar algo relativamente ao professor. Mais uma vez, este chat existe, mas cada instituição é livre de o usar ou não
Portanto, vocês podem ter definido que o meio de comunicação é só o e-mail e não utilizar na plataforma, mas caso decidam fazer, existe um chat dentro da plataforma para os alunos e os professores poderem conversar, enviar dúvidas, carregarem anexos, ok? E, portanto, podem fazê-lo aqui diretamente na plataforma. Vamos então agora ao modelo B e vamos iniciar desta vez pelo aluno, modelo B, porque é o aluno que consegue criar o caso clínico e não o professor. No modelo B, a sua conceptualização é a utilização já nos anos finais da licenciatura, ou seja, o estudante está terceiro, quarto ano, já tem alguma maturidade, já desenvolveu o raciocínio clínico e a tomada de decisão, e, portanto, já tem autonomia para criar os seus casos clínicos, claro que sempre com orientação do professor e da unidade curricular. Entrando então aqui numa conta de aluno em modelo B, é bastante semelhante, como vocês podem ver, ao modelo A, mas aqui permite que o estudante clique em novo caso. Okay? É muito semelhante à criação de caso, como vocês viram, mas só existe a possibilidade de introduzir a informação do cliente e do horário dos turnos. Ok? Deixar isto desta forma. Portanto, o que é que nós não temos aqui? Não temos aqui a atribuição de estudantes, porque não é o estudante, ao caso clínico, não é o estudante que faz isso, e não temos aqui a pré-seleção dos domínios que vão ser trabalhados, porque não é também o estudante que faz isso. Não temos também a seleção das sessões, ok? Como é que o estudante vai então controlar as suas sessões no modelo B? Após criar o caso clínico, vai abrir o caso e é neste momento que o estudante vai escolher a sessão que vai trabalhar. Ou seja, neste cenário, eu posso decidir que é agora, às 11h42, que eu vou trabalhar. E ao criar esta sessão, é então criada uma primeira sessão. Okay? Como é que eu faço se quiser criar uma segunda sessão? Vou aqui, quem criar nova sessão, ponho uma nova data e crio uma segunda sessão. O que é que vai acontecer quando eu fizer isto? Já não tenho acesso à primeira sessão para introduzir informação. Posso, se tiver feito por engano, apagar esta segunda sessão. Elimina efetivamente permanentemente esta informação. Tem aqui um aviso. E então eliminamos a segunda sessão e voltamos a ter acesso à primeira sessão. Só para relembrar a sessão, o que são as sessões? Então, uma fotografia do paciente, do cliente, naquele momento da sessão. Okay? Relativamente à informação a introduzir na plataforma, nós temos aqui, como vocês podem ver, os mesmos separadores, mas existem algumas funcionalidades diferentes no modelo B. Eu vou fazer aqui algo semelhante para nós vermos as diferenças, ao que fiz há pouco. Portanto, selecionar os mesmos domínios, selecionar um domínio adicional e, portanto, até agora foi tudo igual entre o modelo A e o modelo B. No entanto, as diferenças começam logo no separador da medicação. Ou seja, aqui não é o estudante que introduz logo na criação do cenário, mas é permitido que introduza a medicação relativamente ao caso dentro do cenário clínico, ok? De qualquer das formas, apesar de ser o estudante a fazer isto, obviamente que pode ser toda esta informação auxiliada pelo professor, ok? E, portanto, mesmo essa informação pode ser também fornecida pelo professor, simplesmente ao estudante que a introduz na plataforma aqui no modelo B. Procedimentos de diagnóstico e terapêutica médica, só para fazermos aqui algo semelhante. Quando nós introduzimos o tipo de procedimento, se relembram, ou melhor, se lembram, no modelo a partir do momento que nós introduzíamos um dado, era-nos pedido qual era a fonte, a estratégia e uma descrição da recolha do dado. Em modelo B,
isso já não existe. Admite-se que o estudante já adquiriu essas competências de recolha de dados e, portanto, a plataforma não exige que esta informação seja introduzida manualmente. Claro que depois o professor pode explorar esses conceitos, se achar necessário também oralmente e ao longo das aulas. Ok? Portanto, esta é uma das principais diferenças entre o modelo A e o modelo B. Portanto, vamos guardar. Vamos passar então ao próximo separador. Portanto, os domínios já passamos. Vamos à apreciação inicial. O mesmo acontece a introduzir aqui então o dado da apreciação inicial relativamente à alteração da consciência. Outra das diferenças do modelo A para o modelo B é que quando eu introduzo um determinado dado, existe um conjunto de regras que estão na plataforma de apoio à decisão, em que podem ser regras sugestivas ou exclusivas de conceitos, e a própria plataforma vai então perguntar ao estudante se este paciente tem indícios de compromisso da consciência, se então queremos identificar o diagnóstico consciência comprometida. Okay? E o estudante pode aceitar essa sugestão, clicando aqui e guardando, ou ignorar essa sugestão. Okay? Aceitando esta sugestão, o que a plataforma vai fazer é então, ok, então se este paciente tem a consciência comprometida, temos aqui um conjunto de domínios, diagnósticos, intervenções e dados que podem não fazer sentido considerar. E sugestão de exclusão de conceitos, que nós, mais uma vez, podemos guardar ou ignorar. Tanto uma decisão como outra, guardar e ignorar, poderão ser válidas, ok? E poderão ter que ser justificadas pelo aluno ao professor, ok? Portanto, tenham só em consideração que isto não é só uma ajuda para facilitar o processo da concepção de cuidados, mas sim é um conjunto de decisões de regras que estão na plataforma, mas que vocês poderão ter que justificar na mesma junto dos professores. Com isto, quando entramos no planeamento e uma vez que aceitamos a sugestão do diagnóstico, este diagnóstico já vem selecionado. Ok? Portanto, isto é, no fundo, um conjunto de diferenças entre o modelo A e o modelo B. Aqui é exatamente igual, ok? Portanto, na parte da especificação das intervenções, temos na mesma a questão dos horários, que é exatamente igual. Temos também a questão da especificação das atividades que concretizam a intervenção, que também é exatamente igual. Não esquecer sempre de guardar sempre que passamos de separador. Agenda também exatamente igual ao modelo anterior. E os relatórios também igual ao modelo A, ou seja, neste momento o professor não conseguiu ver nada do que foi introduzido para trás. E quando eu clico em guardar, então sim vamos dar acesso à informação que foi introduzida. Antes de passar aqui para os relatórios, vou então ao modelo B ver este caso clínico na visão do professor. Okay? E, portanto, só para perceberem, no modelo A o professor abre e tem acesso a toda a gestão dos casos clínicos. No modelo B, quando abre, só consegue abrir, consegue fazer edição simplesmente do estudante que está atribuído ao caso. Isto serve um bocadinho mais para facilitar alguma gestão, às vezes, até para conseguirmos atribuir o mesmo caso a vários estudantes. Portanto, é aqui que se faz, ou seja, vamos imaginar, é um dos estudantes cria o caso e depois o professor pode vir aqui e atribuir os restantes estudantes ao grupo. Mas não consegue alterar nada o professor relativamente à designação e à informação do cliente, ok? Portanto, foi este que nós criamos. Eu vou abrir como professor e o que é que o professor tem acesso? Tem acesso a retirar a informação que o estudante introduziu. No entanto, toda a informação relativamente
a procedimentos diagnóstica e terapêutica médica, domínios, apreciação inicial, planeamento, não consegue alterar nada do que... Ou melhor, consegue editar aqui informação, mas não consegue abrir novos procedimentos, domínios, apreciação inicial. Ok? Portanto, o professor não consegue clicar em nada. Aliás, aqui até... Exatamente. Aqui não consegue clicar nada, só consegue alterar algo naquilo que o estudante já selecionou. Ok? E consegue ir aos relatórios também ter visualização do que foi introduzido. Ok? Voltando ao aluno em modelo B, no separador dos relatórios temos então campos semelhantes ao modelo A, mas, por exemplo, no caso da medicação, em vez de ser só de leitura de uma informação que foi introduzida pelo professor, temos também um campo para justificar aspectos de enfermagem a considerar relativamente à medicação prescrita. Ok? Tudo o resto é também semelhante. É semelhante também no final de concluirmos a concepção de cuidados, vermos o PDF do caso e, portanto, tudo isso é semelhante. Okay? Sai um PDF, pode servir para a avaliação, para entregarem o trabalho, podem rever. Uma coisa importante, este PDF, esta informação que aqui está, refere-se à última vez que vocês clicaram em guardar no botão dos relatórios. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu fiz agora guardar, se eu vier aqui introduzir um novo domínio, apesar de eu guardar aqui, se eu quiser que isto se espelhe no relatório, tenho que ir a relatórios e guardar em relatórios. Okay? Portanto, isto é muito importante e às vezes acontece aqui algumas dúvidas porque vocês dizem que a informação não ficou guardada, mas efetivamente o que falta é virem a relatórios guardar. Okay? Outras informações. No modelo B, as unidades curriculares são semelhantes também ao modelo A no que se refere ao relatório final. Portanto, nós temos um relatório individual de cada caso e um relatório final do conjunto dos casos clínicos individuais. E aqui no relatório temos então os mesmos campos para darmos uma introdução ao relatório final, síntese final do relatório, referências bibliográficas e anexos. Ok? E portanto, isto conclui também o conjunto de funcionalidades do modelo B e penso que deu para perceber bem quais são as diferenças entre o modelo A e o modelo B, mas de uma forma sucinta. No modelo A, o professor cria o caso. No modelo B, é o aluno que cria o caso. E no modelo B, o estudante tem então acesso ao apoio à decisão, às regras especializadas de apoio à decisão. Por fim, temos o modelo C, em que esta modalidade foi conceptualizada para mestrados, especializações, pós-graduações, em que façam sentido utilizar a plataforma, e preconiza então que o estudante também tenha maturidade para criar o seu caso. Okay? Qual é a diferença entre o modelo C e o modelo B? Dentro da plataforma é exatamente igual ao modelo B, ok? Então qual é a diferença? No caso, no relatório final, uma vez que admite-se que já é para a aquisição de, provavelmente, de uma especialização, de um mestrado, este relatório final está adaptado a isso. Ou seja, não tem só uma introdução, uma conclusão, umas referências bibliográficas e um anexo, ok? Tem todo um conjunto de campos, como por exemplo, eu poder selecionar quem é o meu supervisor, dar um subtítulo e um conjunto de campos
pré-definidos para eu introduzir e para entregar um mestrado, ok? Índices, caracterização de contextos clínicos, contributos para o desenvolvimento de competências, portanto, um conjunto de coisas, para além do relatório individual, obviamente, que está aqui no caso clínico trabalhado. Portanto, esta é fundamentalmente a diferença entre o modelo B e o modelo C. O estudante cria o caso, tem na mesma acesso às regras de apoio à decisão, mas aqui no relatório final existe algo mais completo para auxiliar na entrega dos trabalhos, em vez de fazerem, por exemplo, em Word, podem fazê-lo aqui dentro da plataforma e que depois sai o PDF já estruturado com a informação que vocês introduziram. Okay? Só chamar a atenção que, vamos imaginar que vocês dizem assim, mas eu não quero incluir aqui frase ou pensamento. Ok, se não introduzirem informação, ela não aparece aqui. Ok? Portanto, só o que preenchem é que passa, só os campos que preenchem é que passam para o relatório final. Bom, e de uma forma geral, eu se calhar pararia por aqui. Penso que cobri a grande maioria das funcionalidades. E vou agora rever a parte das perguntas. Ok, temos aqui uma pergunta que diz: já está definida a ontologia para a família? Sim, não sei se é professora, se é aluna, eu vou só tratá-la por Patrícia, se estiver bem. Essas questões relativamente à ontologia, eu não lhe sei responder. O que eu lhe consigo responder é tudo que estiver sobre família na ontologia. Eu vou só aqui partilhar novamente o meu ecrã e pôr aqui isto. O que lhe consigo dizer é que tudo o que estiver relativamente à família vai estar aqui espelhado na ontologia, no acesso à ontologia que existe aqui na plataforma, ok? Se tiverem, e é natural que surjam, principalmente para professores, porque vão ter que explicar aos alunos como é que isto realmente funciona, assim, questões mais direcionadas aos conceitos da ontologia são válidas, obviamente, mas terão que ser depois discutidas com professores de enfermagem, que não é o objetivo da sessão de hoje, é mais explorar as funcionalidades. Portanto, se tiverem essas questões, por favor, façam-nas chegar a nós por e-mail, para nós direcionarmos a ajuda de um professor de enfermagem para vos ajudar, ok? Existe mais alguma questão? Podem utilizar o chat agora ou o espaço de Q&A. Se não existirem perguntas, ficaríamos então por aqui. Eu vou deixar só aqui o nosso e-mail de suporte e o meu também. E, portanto, se surgirem algumas dúvidas que eu acredito que possam surgir entretanto e com a utilização também, que façam-nas chegar. E se forem mais relativamente a conceitos, então nós direcionamos a ajuda para um professor de enfermagem que esteja à vontade para explicar esses conceitos. E obrigado por terem vindo. Vou ficar aqui mais uns minutos, mas para entretanto surgir alguma questão, mas entretanto, se quem quiser sair, está à vontade. Portanto, temos aqui uma pergunta então da Dina. Bom dia, quando fecho um domínio posso voltar a abrir caso ele surja novamente? Sim. Até posso aqui
partilhar novamente para demonstrar isso. Se for mais fácil, deixem-me só ativar aqui a partilha. Portanto, o que acontece, vamos aqui ao modelo A em aluno, é que, com este caso, é este. Para esta determinada sessão, por exemplo, eu vou, ou melhor, na primeira sessão, vamos dizer que na primeira sessão foram trabalhados um conjunto de domínios e que agora numa segunda sessão eu vou dar término, por exemplo, à consciência, ou seja, quando seleciono ele diz-me que vai dar termo ao domínio, a todos os diagnósticos e intervenções que o integram e que correspondem a esta sessão, ok? Eu clico que sim e então dou fim a este domínio. Vamos aqui só guardar. E vamos admitir que agora eu tenho, por exemplo, uma terceira sessão em que eu quero novamente levantar este domínio. E, portanto, permite que eu faça isso e eu posso guardar. E o que vai acontecer é que aqui nos domínios, deixa-me só guardar. Aqui, se conseguimos ver aqui nos domínios que existe um histórico de data inicial que foi levantado às 11h42, terminado ao meio-dia e volta a ser levantado ao meio-dia e 1. Okay? Portanto, a plataforma permite que façam isso. E-mail de suporte, se faz favor. Sim, já coloquei aqui no chat. Posso responder aqui na própria pergunta. Temos então uma pergunta do Tiago Daniel, como é feita a articulação com a escola para a introdução dos estudantes? Ok. Para introduzirmos os estudantes, eu aqui suponho que esteja a falar dos acessos. Existe é uma pergunta aqui um bocadinho mais administrativa, mas para ficar esclarecido, existe um utilizador administrador com um back-office específico que permite a introdução dos estudantes, dos alunos e das unidades curriculares. Isso geralmente é feito pela informática de cada escola, ok? Com a nossa ajuda. Neste momento há algumas escolas que já fizeram o carregamento dos acessos. De qualquer das formas, nós já entramos em contacto com todas as escolas e com os professores responsáveis e com as informáticas para, se precisarem de alguma ajuda nessa introdução de acessos, nos contactarem, ok? Por isso, professor Tiago, se calhar, eu não sei exatamente de que escola é que é, assim de cor, mas pode contactar a sua informática e perguntar se for o caso, ou então o professor que está responsável pela utilização da e-Fornesting na sua instituição. Caso seja o Tiago, pode contactar a vossa informática e perguntar como é que está o processo de introdução dos acessos. Ou então enviar um e-mail em específico para o nosso suporte, se for algo diferente, ok? Mas de uma forma simples, eu quis só explicar um bocadinho o processo, mas de uma forma simples, todos os anos letivos, nós limpamos a plataforma de acessos e de unidades curriculares e a informática de cada escola irá introduzir novamente com os novos alunos, com os estudantes e com as unidades curriculares que forem definidas para utilização. Bem, nós estamos aqui para dar algum apoio, caso seja necessário. Bom, penso que não existe aqui mais nenhuma pergunta. Isso eu iria então encerrar a sessão. Caso surja, entretanto, alguma questão, por favor, entre em contacto connosco e um resto de uma boa semana. Obrigado.